Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gravei essa aula super especial para pessoas que querem conhecer um pouquinho mais de Belting contemporâneo e não têm a mínima ideia do que seja, tá? Então, as bases do Belting, talvez não. Belting para iniciantes, mesmo, para você conhecer um pouquinho sobre a minha técnica, conhecer um pouquinho do que é o Belting contemporâneo, num patrocínio de Mindvox, que é esse retorno vocal que vai ajudar você a monitorar a sua voz muito melhor e você vai conseguir não só avaliar problemas técnicos, mas musculares, tá? Vamos lá. O que é Belting contemporâneo? Se alguém te perguntar o que é Belting contemporâneo, cuidado, para você não falar que Belting contemporâneo é a técnica americana, por exemplo. Não é. Belting contemporâneo é a minha técnica, a maneira como eu enxergo o Belting. Ou seja, essa voz falada do ator e do cantor pop que precisa ser projetada, ter esse máximo de projeção com o mínimo de esforço. Então seria isso. Técnica do maestro Marconi Araújo, onde ele diz que a projeção tem que acontecer com o máximo de qualidade e o mínimo de esforço. Como eu consigo isso? Basicamente, no Belting contemporâneo, a gente faz o estudo um pouco mais aprofundado das estruturas, para que eu possa juntar a própria percepção do meu corpo com a musculatura que é interna. O canto é tudo interno, é muito complicado ensinar canto, completamente diferente do piano, onde eu posso mostrar pulso, posição do pulso, ombro, tudo eu pego no meu aluno sem problema. No canto é tudo interno, então a gente usa muita imagem. E professores de canto às vezes usam imagens que não estão ligadas a nenhum tipo de musculatura ou estrutura. Então o aluno fica um pouco perdido. No Belting contemporâneo, uma outra característica é a velocidade de aprendizado. Por quê? Porque como eu sei qual estrutura estou usando, qual é a parte da musculatura que eu estou usando, isso me faz decorar com mais facilidade e andar mais rápido. Então, eu divido a voz cantada em três grandes fatores, né? Os conhecimentos das bases da voz cantada. Vamos lá. As bases da voz cantada, eu acho que para qualquer estilo, tá? São propulsão, ou seja, o nosso instrumento é de sopro. Então, o fiato, o sopro, não é? O ar, eu preciso saber regular. A gente acha que quanto mais ar tiver, melhor a voz será. Nem sempre. Não é em quantidade de ar que você precisa, e sim em regulagem dele. Como porque se você colocar ar demais sobre a prega vocal, que é a segunda parte, que é a formação, que pode acontecer é você aumentar a pressão sobre a prega, e isso deixar você com fadiga. Então, propulsão, eu preciso aprender a respirar e a colocar a sensação dos músculos inspiradores nos músculos expiradores. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Formação é a retenção, ou seja, a prega vocal fechando, ela gera uma retenção. Então, essa retenção, nessa hora que eu tenho força sobre ar, eu tenho uma pressão subglótica. E essa pressão subglótica, ela precisa estar muito bem acertada a cada estilo, a cada nota da sua tessitura, para que não haja esforço e lesão. Então, na minha opinião, 99% dos problemas... Não, exagerei. 95%, por cento dos problemas está aí. Pressão subglótica. Você pode, muitas vezes você vai perceber que tem cantores que dizem, eu acho minha voz bonita, tudo, mas eu sinto muita pressão quando canto, fadigo com muita facilidade, fico rouco, canto um show, fico rouco. Então, isso normalmente tem a ver com a pressão subglótica, que pode não só estar relacionado a essa retenção dos músculos intrínsecos da laringe, que são os fechadores da prega vocal, mas também da faringe. Então, a ressonância, que é a terceira parte, é tudo que está acima da sua glote, supraglote. Sua prega vocal está aqui, certo? Então, aqui no seu gogol. Então, tudo que está em supraglote, essas cavidades de ressonância, a gente usa como sendo o terceiro fator. Mas elas também podem atrapalhar no fechamento, porque se eu pensa num tubo, se eu fecho esse tubo em cima, eu posso apertar esse tubo. Então, além dos músculos intrínsecos da laringe estarem fechando, eu posso usar musculaturas extras para apertar. O posicionamento da laringe na parte 2, que é a formação, também pode interferir. Eu posso ter uma laringe alta demais,
Quando você sente a laringe muito alta assim, a pessoa sente estrangulando um pouco, sabe? E esse estrangulamento, ele também aumenta a pressão subglótica, ou seja, eu posso ter aumento dessa pressão por elevação laríngea. Então, voltando. Bases da voz cantada. Propulsão, formação, que é retenção, e ressonância. Quando a gente fala de retenção, a palavra pode parecer ruim, né? Porque você está dizendo que está retendo na prega vocal, mas na verdade é isso que acontece. Por quê? Porque eu estou fechando a prega vocal. Ela não fecha e fica parada, ela vibra, mas esse fechamento impede o ar de sair, certo? Quando você inspira, ela abre. Quando você fona, ela fecha. Muito bem. O Garcia, que é um grande tratadista de 1800, ele considera quatro as bases da voz cantada. Além dessas três, a articulação. Mas aqui eu não vou considerar isso, porque para mim os articuladores já vão funcionar numa voz pronta na sua formação. Então deixei separado, mas é tudo uma questão teórica, uma maneira de pensar, não é? Então, qual seria a base teórica para o belting contemporâneo? Conhecimento da musculatura intrínseca da laringe e seus registros. Por quê? Registro tem a ver com a conformação da borda da prega vocal. Não vamos falar corda vocal, né? Porque não é uma corda. As pessoas depois ficam achando que é igual um violino. Não é uma corda, é um músculo, uma prega. Então, essa prega tem uma conformação. A gente vai ver que dependendo do jeito que ela tem essa conformação, eu gero registros na minha voz. Então, conhecer a musculatura intrínseca da laringe e saber quais os registros gerados pelo equilíbrio dos músculos da laringe vai me ajudar muito a entender por dentro o que está acontecendo. Posicionamento laríngeo e musculatura extrínseca da laringe. Por quê? Porque dependendo de quanto eu abaixo a minha laringe, eu posso atingir notas muito mais agudas do que normalmente eu atinjo. Então, muitos alunos meus falam, professor, eu tenho uma voz boa, tudo, mas não tenho agudo. Toda vez que eu vou pro agudo, minha voz aperta. Significa que ele não tem espaço, porque está tudo muito para cima. Pensa, você está cantando, matemática, está cantando uma nota média e está aqui, ó, sabe? Uma nota média não pode ser cantada de laringe alta, muito alta, porque senão quando eu chego no agudo eu não consigo subir. Então, quando eu abaixo a laringe, eu consigo subir muito mais. Da mesma forma, quando eu vou ao grave, eu quero cantar um extremo grave, se eu deixar a laringe elevar um pouco, eu posso conseguir chegar mais grave. Então, o conhecimento do posicionamento laríngeo e da musculatura extrínseca dela, extrínseca significa fora, especialmente um abaixador da laringe, que é o esternotireoide, que é um músculo que faz a contração para abaixamento. Se eu tiver conhecimento desses músculos e como fortalecer esses músculos e como usá-los durante o canto, eu vou conseguir mais flexibilidade nessa voz. Fechamento glótico. Eu preciso também entender como funciona esse fechamento da prega. Porque pensa, se eu estou tentando equilibrar o meu ar e a minha pressão e eu tenho um fechamento frouxo, então a voz fica vazando ar, eu perco muito desse ar. Além disso, fadiga pra caramba esse som. Então tá bom. Se eu tenho um fechamento muito intenso, desequilibradamente intenso, ele soa retido. Ele também fadiga e ele diminui a sua potência. Então você fica com uma voz presa, que a gente chama. Então, equilibrar esse fechamento para que ele não seja nem frouxo, nem intenso demais, isso varia de voz para voz, porque tem pessoas que já têm a voz um pouquinho mais soprosa e tem pessoas que têm uma voz extremamente retida. Inclusive aparece um fry quando a pessoa está com a voz muito retida. No meio do canto dela aparece um fry. O fry pode ser colocado, tá, gente? Fry é um tipo de fritura que você escuta. Esse tipo de fritura que você pode usar, por exemplo, para fazer uma distorção. Mas quando ele aparece involuntariamente, pode atrapalhar a sua performance, dependendo do estilo que você está. Controle muscular da inspiração e da expiração, apneia e lutte vocal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De novo, estou tentando regular a pressão subglótica, tá? Enquanto eu inspiro, eu vou aprender a respirar. Existem vários professores que dizem assim, cantar bem significa respirar bem. Não sei, expirar bem, na minha opinião. Não respirar bem, porque não adianta só saber inspirar e abrir costela e fazer postura de apódio, essas coisas todas, se eu não sei como expirar. Na minha opinião, e não é só minha,
o que eu citei aqui de lutte vocale, o Mendel falou no livro dele, no tratado dele, Hygiène de la Voix, e o Lamperti, que também é um tratadista de 1800, usou esse termo. A luta dos músculos inspiratórios contra os músculos expiratórios, ou seja, eu não canto expirando só, fazendo né? Eu preciso enganar meu corpo de que eu ainda estou inspirando. Então eu faço e mantenho essa sensação de que ainda estou inspirando. Isso vai diminuir pressão subglótica, vai impedir que eu empurre o ar sobre a prega. Então, com esse conhecimento dessa musculatura é super importante, tá? Na verdade, essa é a base do apoio que eu considero. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu mudei a palavra apoio para suporte, porque às vezes o professor fala apoia e o aluno pensa em força, e é exatamente o contrário. Eu não posso fazer força aí, porque é um lugar bem perigoso para fazer força. Porque se eu fizer força no lugar errado em dito apoio, eu posso aumentar o ponto de pressão da minha prega, aumentar até que a pessoa tenha um acidente vocal. Então, cuidado com essa ideia de força, tá? É jeito. O uso do espaço supraglótico. Bom, aí eu já estou com a voz confortável, já estou com uma boa emissão, já aconteceu tudo certo, então agora eu vou amplificar. E aí, a palavra belting tem muito a ver com esse som americano, metálico, às vezes um som de rhythm and blues, de soul. A gente escuta aquele metal nas vozes, tanto dos meninos quanto das meninas, e a gente tenta reproduzir esse metal, às vezes com a própria laringe. Eu chamo de metal laríngeo. Isso não pode ser bom. Então, esse metal que você está ouvindo, ele está sendo produzido, inclusive com sons escuros, com sons posteriores, não sons frontais. Isso é muito importante. Eu preciso conhecer todos esses ressonadores, quer dizer, todo o meu espaço supraglótico, para que eu possa utilizar no som que eu quero. E cada subregistro do belting contemporâneo eu vou ter a preferência de uma composição desse trato vocal, ou seja, do que eu estou usando de supraglote. E isso você precisa conhecer, né? Porque eu preciso saber, ouvindo um cantor, o quanto eu posso usar de cada setor de ressonância para que soe parecido com aquilo. Mas, de novo, eu sempre falo isso nas minhas aulas, cada voz é uma voz. Então, eu não posso nunca querer copiar a voz de alguém. Eu tenho que descobrir em mim mesmo como funcionam os meus ressonadores e qual é a melhor cor para mim. Porque eu preciso ouvir e saber que geneticamente eu nasci tenor, ou nasci barítono, ou eu nasci contratenor, ou eu nasci baixo, se eu for menino. Então, de acordo, e a gente chama isso de Fach, categoria vocal, vamos dizer, Fach vocal, vem do alemão. Se eu for usar os meus ressonadores, eu preciso saber que tipo de voz eu tenho e quais são as facilidades dessa voz. E eu posso ressaltar, né, os meus features, as coisas boas da minha voz, e disfarçar os meus failures, né, minhas falhas. Isso é muito importante no canto. Saber o quanto você pode usar dessa supraglote e saber o quanto que ela pode interferir na fonte. Então vamos lá, fechamento glótico, então eu vou chamar de fonte sonora. É onde o fechamento glótico é onde acontece a fonte sonora. A ressonância eu vou chamar de filtro, é onde eu amplifico. Aí você me diz, bom, então, se eu tiver uma boa fonte, eu só preciso mexer no filtro. Mas o filtro, de novo, pode atrapalhar a fonte. Então eu preciso, porque, de novo, é um tubo, a parte de cima pode entupir a parte de baixo. Há 20 anos atrás não se falava nisso, era fonte é uma coisa, filtro é outra. Então, hoje em dia a gente sabe que interfere. Então, para isso eu uso o que eu chamo de belting formação. O que seria isso? Belting formação, ele é o belting contemporâneo sem a sonoridade beltada. Ou seja, belting formação seria eu saber no gogó e sentir no gogó e nos meus ressonadores como é a base dessa voz. E só depois, que está tudo muito confortável, é que eu vou realmente soar belter. Isso é confuso, porque às vezes as pessoas querem fazer aula de belting e saírem cantando como a Christina Aguilera, né? Não vai acontecer tão simples assim. Uma voz primordial, que é essa voz que eu estou dizendo de belting formação, ela tem que ter, a coisa mais importante que ela tem que ter é saúde.
ela tem que ter conforto, prazer. E ela pode ser usada, o belting formação pode ser usada para outras técnicas, não somente belting, para legit, para o canto lírico, para MPB, para uma série de coisas, porque é um belting formação, ele ainda não tem sonoridade de belting, ele só tem o conforto da propulsão, da retenção e da amplificação, tá? Então vamos lá, vamos pensar nas diretrizes do belting contemporâneo. O que eu preciso entender para fazer belting contemporâneo bem? Máximo de qualidade vocal com mínimo de esforço, é a base. Conhecimento de musculatura e fisiologia, seus efeitos sobre a técnica vocal como um todo, para a velocidade do aprendizado. Então, muitas vezes eu tenho alunos que vêm estudar belting contemporâneo porque percebem que vão mais rápido do que estudando o canto lírico, por exemplo, que é bem mais complicado e exige um conhecimento musical muito maior, etc. E a didática talvez não seja tão técnica agora, como é de uma técnica de belting contemporâneo. Eu fico muito feliz que no canto lírico já existem professores que não dão mais aula como antigamente através do ouvido, né? Me copia, sabe? Ou eu faço, você repete. Não, existem professores de canto lírico, inclusive eu tenho meu segundo livro, que é o livro de canto lírico contemporâneo, onde você ensina através também do conhecimento da fisiologia. Mas o canto lírico durante muito tempo foi um telefone sem fio. A pessoa faz um vocalize, o professor dá o vocalize, depois aí esse cara vira professor, ele muda o vocalize para uma outra vogal, outra consoante. Então de mamé, mi, momu, ele passa para babé, bi, bobu, e ninguém sabe o que está fazendo realmente. Não estou dizendo que todos são assim. Mas esse tipo de ensino através do ouvido só, ele vai muito lento. Porque se o aluno não tem um bom ouvido, ele pode tentar reproduzir e bem mal. Então, o conhecimento da estrutura me ajuda. Então, conhecimento da musculatura. Conhecimento do estilo vocal, musical theater, por exemplo. Suas técnicas utilizáveis, belting, legit, etc. Então, eu coloquei aqui musical theater porque no meu livro, o belting contemporâneo basicamente está tentando ajudar que tipo de cantores? Cantores de musical theater, cantores pops, e cantores crossover. Então, esses tipos de cantor podem se utilizar de belting com muito mais propriedade. E isso, para mim, não tem nada a ver com canto lírico. As pessoas falam, estudar canto é tudo igual. Não é, não. Um professor de canto lírico que não conheça belting contemporâneo pode, sim, aumentar a pressão de um cantor lírico, a massa recrutável do músculo vocal e fazer com que ele faça muita força no belting. E isso pode prejudicar muito uma voz. E vice-versa. Um professor de belting pode tentar dar aula de canto lírico e não saber o que está fazendo, não conhecer as 4 escolas de canto lírico e também machucar seu aluno. Então é importante que você saiba que estilo você quer aprender e com quem você vai estudar. Conhecimento do estilo pop e suas nuances. Então, dentro do pop eu tenho soul, MPB, crossover, rhythm and blues, country, sertanejo. Tudo isso eu preciso saber. Antes de começar o meu estudo, eu preciso saber como funciona esse estilo, né? Porque se eu não sei como ele funciona, como é que eu vou dar aula sobre ele? O professor precisa saber isso. Foco na performance, ajustes rápidos. Então, quando eu estou dirigindo os meus alunos, eu também sou diretor musical, dirigi alguns musicais aqui no país. Quando você vai dirigir alguém, quanto mais rápido você conseguir o resultado, melhor para a produção. Então, você fala assim, eu vou corrigir a voz da pessoa. Aí eu preciso de 4 horas, tá, para fazer isso. Não posso ter 4 horas para fazer isso. Eu preciso dizer para ele uma coisa que funcione rápido, um ajuste rápido, que ele consiga fazer, porque numa produção tempo é dinheiro. Isso não é só no teatro musical não, tá, gente? Num cantor pop também isso tem que acontecer. Um produtor de um cantor pop, ele tem que resolver isso rápido para que o cantor, com essa velocidade, consiga fazer os ajustes sem que eu gaste muito tempo em estúdio, ou mesmo em ensaios, ou mesmo na própria récita. Então, esses ajustes rápidos, a gente vai ver alguns deles hoje, eu chamo de callings. Eles me ajudam a chamar o subregistro com muita facilidade e fazer com que o aluno consiga reproduzir rapidamente, se ele já tem um conhecimento das bases do belting. Tá? Realização prática da performance solo e em conjunto.
com o desenvolvimento da fisicalidade do ator-cantor. Ou seja, eu preciso também saber fazer blend, que a gente chama. Conseguir, através do belting contemporâneo, juntar minha voz com outros cantores. Sabe? Porque às vezes eu vou precisar cantar em conjunto. Às vezes eu vou precisar... Eu tenho um conjunto vocal que eu canto na igreja, música gospel, um sexteto. Então eu tenho minha voz solística, mas eu preciso saber juntar, através do blend, como juntar essas vozes com a mesma técnica. E isso o belting contemporâneo também vai ajudar. Se todos cantarem com a mesma técnica, com certeza vai juntar muito mais a voz. E a fisicalidade do ator-cantor é uma coisa que eu sempre falo, para mim não existe cantor só, porque todo cantor é um pouco ator. A gente precisa ser esse artista completo, ainda mais hoje com a globalização, precisa olhar para um cantor. E as pessoas sempre falam isso, né? Ah, eu vou assistir o show do fulano de tal. Tá, você vai assistir o show dele por quê? Porque você quer vê-lo, né? Você quer ver a performance dele. Você quer ver ele dançando, você quer ver ele fazendo um monte de coisa. Quer dizer, ele é um ator, né? Um exemplo muito claro é a Beyoncé, né? Falando que ela é a Sasha Fierce quando ela tá no palco. Que ela não é a Beyoncé. Que ela tem um personagem, porque ela é tímida. Então, quando ela se veste com esse personagem, ela vai lá e interpreta melhor. Eu tô falando dessa fisicalidade do ator, tá? É super importante que a gente consiga encontrar essa fisicalidade do ator-cantor para que você tenha a sua identidade vocal e física juntas, tá? Muito bem. Dicas para o desenvolvimento vocal. Isso tudo tá na página 11 do meu livro, tá bem separadinho. Se você tiver o meu livro, que é esse daqui, ó, Belting Contemporâneo. Ih, tá dando para ver? Acho que dá, né? Aqui, Belting Contemporâneo. Se você tiver o livro, depois aqui você volta na aula e vê a página, tá? Dicas para um desenvolvimento vocal. Primeiro, bom profissional. Experimente muito no início, mas não tente ficar com várias pessoas. Tente ficar com um mestre só. Então, por que experimente muito no início? Até você encontrar uma pessoa, um profissional de canto, e eu não estou falando de mim. Eu estou falando de professores de belting contemporâneo que são capacitados na minha técnica. Nós temos vários professores já, pelo Brasil e pelo mundo. O que você vai fazer? Experimentar com vários, tá bom. Mas não fique pulando de professor, porque o que acontece? A partir do momento que você experimentou e que você gostou e que deu resultado, fique com esse professor. Porque o que pode acontecer nessa experimentação e ficar trocando de professor é que você fique confuso. Porque mesmo os professores de belting contemporâneo, cada um tem uma maneira de começar, uma maneira de pensar, uma acuidade, né? Um gosto musical, entendeu? Então, tem professores de belting contemporâneo que são especializados em rhythm and blues. Tem professores de belting contemporâneo que são especializados em samba. Tem uns que são especializados em pop. Então, o gosto deles não vai ser igual. Então você precisa experimentar sim, mas depois que você encontrou o seu mestre, fique com ele. O seu progresso vai ser muito mais rápido. Não dê ouvido à opinião de pessoas que você não confia. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Por que você vai ouvir opiniões de pessoas que você não confia? Você vai cantar e diz, nossa, eu achei sua voz tão estridente. Nossa, eu achei sua voz tão assim. A pessoa não sabe como está sendo produzido, o que você quer. Então, de quem eu tenho que ouvir? Né? Quais são as pessoas que eu preciso ouvir? Primeiro, o meu professor, claro. Mas quem mais? Produtores, agentes, diretores musicais, maestros. Essas pessoas podem sim te dar opinião. São pessoas que você vai ter essa opinião para validar o seu processo. Mas não pessoas que você não confia. Até porque, infelizmente, hoje em dia... com a internet, né, a opinião de todo mundo está muito à vista. E todo mundo dá sua opinião e todos são muito críticos de tudo, né? Eu, por exemplo, não faço react de vozes de cantores. É muito raro. Por quê? Porque não tem como avaliar a voz de um cantor. Eu não sei qual é o processo dele. Às vezes, uma coisa muito importante, às vezes ele não soa muito bem, mas ele já melhorou muito. Significa que ele não era um bom cantor e agora ele está num processo. E eu escuto e não gosto, digo que ele é péssimo, mas na verdade ele melhorou muito. Então, você entende que essa avaliação tem que ser feita por outra pessoa? E o máximo de tudo, o mais importante de tudo, conforto. Você pode ter uma voz esquisitíssima.
Você nasceu com uma voz esquisitíssima, tá bom. Tem uma voz assim, mas ela é confortável? Ela tá... Não, essa aqui não vai ser muito confortável, mas enfim. E o seu estilo é assim? Você é um ator de musicais. Você tem que fazer um personagem cômico. E ele tem uma voz assim. Então essa voz tem que estar confortável. Tem que conseguir fazer essa voz, porque o personagem fala assim. Se o personagem fala assim, ele vai cantar assim. Então, é bonito? Não sei se é bonito. Bonito é a construção desse personagem que esse cara vai fazer, não é? O mais importante é o conforto, tá? Avalie suas opiniões e aprenda a ver o lado bom de tudo. O que eu falo sobre isso? Quando o meu aluno chega para mim e diz assim, eu estava escutando, professor, alguns alunos e alguns falam, o fulano canta mal, né? Fulano, uma voz esquisita. A fulana tem um agudo assim, o fulano tem um grave assim. Quer dizer, ele só consegue ver o lado ruim das vozes das pessoas. Ele não consegue ver o lado bom. Tem alguma coisa errada. Por quê? Quando ele for cantar, ele só vai lembrar dessa parte ruim das pessoas. A parte boa ele não vai lembrar, então ele não cresce. Comece a escutar diferente as pessoas. Pessoas que você não gosta, pessoas que você odeia cantando. Comece a prestar atenção. O que tem de bom ali? É afinado, tem uma tessitura grande, o conjunto de notas é bem grande. O timbre não me agrada muito, tá bom, vamos pra frente. Entendeu? Isso eu chamo muito a atenção dos meus alunos. Você só consegue ver o lado ruim das pessoas, provavelmente você não está evoluindo muito, tá? Recicle com masterclass, workshops, quer dizer, é muito legal reciclar, mas de novo, cuidado, uma coisa é você reciclar em masterclass, outra coisa é você desconstruir todo o trabalho do seu professor, porque masterclass o cara virou para você e disse, tá tudo errado. Num masterclass ele disse para você, tá tudo errado, não faça assim, você tá completamente errado. Aí você destrói todo um trabalho que está sendo feito, que é bom, por causa de um masterclass. Não. O que você faz no masterclass ou no workshop? Pega toda a informação boa daquele cara e usa. E toda a informação que não te serve, jogue fora. É assim que se estuda através de um masterclass. Porque você nunca vai concordar com tudo, não é? Procure feedback de diretores, produtores, maestros, ou seja, pessoas que depois que você estiver num certo nível vão poder dizer, olha, você está com a voz muito bonita, mas a sua afinação está sempre flat. Você está com um material muito bacana, mas quando você canta em inglês, seu inglês não está legal. Então não posso te vender para fora, eu só posso te vender aqui. Então só você, sabe? Essas pessoas são profissionais que vendem você. Então são pessoas que você precisa ouvir depois de um certo tempo. Have fun com o processo. Por quê? Porque se você está fazendo aula de canto e você não tem prazer com isso, tem alguma coisa errada, né? Você tem que ter prazer. Então, tá incômodo, é muito difícil, eu não evoluo, eu não ando pra frente, tô gastando dinheiro à toa. Esse tipo de comentário que você faz me diz que não tá muito bacana. Você não tá realmente having fun. Também o processo didático com esse professor pode ser um pouco ruim, né? Você vai fazer um vocalize, faz vocalize. Não, assim não. Se mal começou a cantar, já é não. Né? Respira. Não. Não. Vamos de novo. Faz um o. O, não. O, não. O. Se tudo é não, tudo não pode. Quer dizer, se você não consegue nem começar um vocalize, tem alguma coisa errada. Não é? Então você precisa também escolher um profissional que te ajude com isso. Né? Que te ajude no seu processo. Eu tenho alunos que não conseguem pegar o tom. Você dá o tom, ele erra. Eu tenho que dizer não, mas eu falo de uma maneira que for, ainda não foi o seu tom. Vamos de novo? Ainda não foi, agora foi. Aí, esse tipo de coisa é muito importante, a didática do professor, não é? Trabalhe com um professor, fono e um médico especialista em voz cantada, porque esses 3 profissionais precisam trabalhar juntos. O médico vai detectar patologias. Se essa patologia é tratável com remédio, ou seja, se é uma infecção, se é algum problema, eu sempre exijo o exame dos meus alunos. Está com uma sinusite, está com um problema que está sempre a refluxo, o médico vai te ajudar com medicação, tá bom? Se é uma patologia de repetição, de esforço, vamos encaminhar para fonoaudiólogo, que no caso eu trabalho com a doutora Silvia Pinho. Então,
vai ser sempre assim. A fonoaudióloga vai determinar quantas sessões precisa antes de começar a aula de canto, ou se pode fazer junto, ou às vezes eu preciso dar alta dela. Muito bem. E aí o professor de canto vai ensinar a cantar. Agora, cuidado, gente. Cada um na sua área. No meu caso, graças a Deus, eu tenho isso, mas nem sempre é assim. E nem sempre eu vou trabalhar com o mesmo médico e com a mesma fono. Então, professores de canto, liguem, conversem com os médicos, conversem com o fono, para perguntar o que é que está acontecendo, o que pode ser feito para ajudar esse aluno. Mas de forma nenhuma, um professor de canto deve medicar um aluno, ou um médico da sessão de fonoterapia ou uma fono da aula de canto. Cada um tem que ter o seu trabalho separado, tá bom? E eles devem se falar. Eles devem estar se falando o tempo inteiro, especialmente se esse aluno não evolui, para a gente descobrir o que é, tá? Vamos seguir. Belting contemporâneo. Definição de máxima projeção em performance, maior qualidade com o mínimo de esforço. Já vimos isso. Mas qual seria a diferença desse belting para o belting antigo americano, por exemplo? Se você há 20 anos colocasse assim, o belting na internet, apareceria um texto assim: belting é uma voz de peito anasalada que nunca passa para voz de cabeça e que estraga a voz, ou estraga a laringe. Entendeu? Era assim. Então, por que isso aconteceu? Muitos professores de canto lírico entravam nessa discussão de que o canto lírico sim era uma técnica que fazia bem para a voz, e que o belting, como usava essa voz tão pesada e tão agressiva, que fazia mal para a prega vocal, machucava a prega vocal, etc. Acontece que o belting não é mais assim. Eu estou falando do belting contemporâneo, mas não estou falando só do belting contemporâneo. Nas técnicas novas de belting, que estão espalhadas pelo mundo, todas estão muito fundamentadas na fisiologia, estão muito fundamentadas numa pedagogia vocal. Então, não é voz de peito. Então, para você ter uma ideia, um belting antigo americano, si 3, dó 4 era um agudo. Hoje, uma belter canta fá 4. Se ela fizer belting contemporâneo, ela vai cantar um si 4. Isso não é voz de peito, certo? Não chega até ali. Então, pode soar um pouco a voz de peito, como se fosse uma voz de peito, mas não é. Então, eu tenho que saber isso. Então, veja como mudou a tessitura. E essa tessitura mudou por quê? Porque não é mais esse conceito de voz de peito, anasalada, etc, etc. Até porque no soul, o twang, que é a nasalidade da voz, não fica aparente o tempo inteiro. Só quando eu quero. Então, em outro lugar. Conhecimento das estruturas do aparelho fonador para o uso da velocidade de aprendizado. Claro, se eu conheço as estruturas, eu vou muito mais rápido. Eu sei o que eu estou fazendo, então o professor de canto vai ajudando o aluno na pintura, por exemplo, do som. Ele fala: olha, usa mais a sua orofaringe quando você for cantar. Pensa um A no fundo da sua garganta, para abrir os pilares da faringe. Isso vai fazer com que o seu som não só escureça, mas também tenha uma ponta, ou seja, há um chiaro oscuro simultâneo, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Então, se o aluno conhece, é muito melhor do que eu dizer: engole uma manga, sei lá, para abrir a garganta, sei lá. Estou dando um exemplo, tá? Construção didática diferenciada para cada cantor. Essa é uma característica do belting contemporâneo, nenhuma voz é igual à outra. Então, eu não posso ter uma bula de vocalizes, eu sempre dou os mesmos vocalizes para todos os alunos. Vem um baixo, eu faço má, mé, mi, mó, mu. Vem uma belter, eu faço má, mé, mi, mó, mu. Vem uma soprano, eu faço má, mé, mi, mó, mu. Não. Cada voz tem que ser avaliada de um jeito, tem que ser trabalhada de um jeito, e às vezes o vocalista tem que ser criado para aquela voz. Eu faço isso, às vezes. Então, essa particularidade de cada voz, você deve respeitar. Porque se você tentar colocar uma voz como outra, você pode ir por um caminho que para uma voz é extremamente danoso e para outra, não. Então, diferenciado, sem bula. Possíveis problemas vocais. Problemas básicos, musculares. Então, cantores iniciantes sem conhecimento muscular, ele não tem consciência de nada. Você fala para ele: canta, você sentiu aqui? Não. Tá, canta, você sentiu a voz aqui? Não. Sentiu a voz aqui na cabeça, mais para cima? Não. Sentiu mais para baixo? Não. Ele não tem propriocepção e ele não tem consciência nenhuma muscular. Isso pode ser um problema.
A didática do educador e como escolhê-lo, aquilo que eu falei. Às vezes o cara tem uma didática e às vezes ele simplesmente fala um monte de coisa, um monte de músculo, que não é o nosso objetivo aqui, eu vou falar sobre uns, mas eu não vou chegar para você e falar assim, olha, você precisa fechar melhor a sua prega vocal com os interaritenoides. Isso não vai ajudar em nada. Não estou dizendo que o conhecimento muscular seja essa menoscabada alta prosopopeia, sabe? Não é isso. Não é por aí. Se falar sobre músculo não vai ajudar, então eu nem falo. Você precisa entender que o conhecimento, ele não te humilha. Na verdade, ele te enaltece. Então, essa didática de... O professor que passa a aula inteira falando de musculatura e o aluno não canta, também não pode ser bom, né? Você está fazendo aula de canto para quê? Para virar professor de canto ou para cantar? Para saber sobre musculatura intrínseca ou para cantar? Não é? Então, uma coisa é saber musculatura intrínseca para te ajudar a cantar. Outra coisa é você não cantar durante 2 aulas, 3 aulas, porque o professor só fala de musculatura. Também não é interessante, né? Patologias. Existem patologias que dificultam muito o processo de aprendizado do belting. Especialmente as patologias de repetição, ou seja, a pessoa já vem com essa patologia de repetição, ela já vem com essa patologia de impacto, não é? E às vezes mesmo uma patologia que é congênita. A pessoa nasceu com um sulco bilateral, por exemplo, e ela tem muita dificuldade em algumas sonoridades. Então, é importante que o professor, sabendo dessas patologias, aborde aqueles lugares onde a pessoa tem dificuldade de outra maneira. Isso não quer dizer que, de novo, que porque você tem uma patologia vocal você não possa cantar. Então, cuidado. Às vezes você vai fazer um exame com um médico, o médico diz, olha, você tem um sulco bilateral, você não vai cantar. Isso não é verdade. Eu tenho vários alunos com sulco bilateral. Nasceram com sulco bilateral. Com microweb. Entendeu? Com outras coisas, com vasculogenesia. E o que é importante a gente saber? É muito importante eu ter o exame para eu saber onde eu estou pisando, não é? O aluno tem dificuldade sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo ponto. Eu preciso descobrir por quê. Agora, se eu sei qual é o problema patológico dele, eu posso ajudá-lo a encontrar um caminho melhor e, junto com o fonoaudiólogo, trabalharmos juntos para fortalecer aquela fraqueza dele, né? Aquele lugar que é fraco nele. E eu vou falar uma coisa de experiência minha, tá? Essas pessoas que têm patologia são as que evoluem mais rápido. Porque quando elas descobrem que ela tem isso, às vezes o médico meio que dá uma... Sinto muito. E aí a pessoa vai fazer aula e o professor anima, ela toma uma decisão. E a pessoa que tem às vezes uma voz, uma prega sadia, extremamente sadia, não evolui tão rápido. Tudo depende do seu estudo, da sua dedicação. E não da sua genética, né? Existem pessoas que geneticamente você olha a prega vocal e não era para ela cantar, com tanto de patologia que ela tem congênita. E ela canta, e canta bem, tá? Tipos de squeeze. Vamos ver os tipos de squeeze. O que seria um squeeze? Squeeze é essa coisa, esse aperto. Eu tenho 3 tipos básicos de squeeze. Então você que está assistindo a aula, você vai pensar assim, se eu tenho isso, então eu sinto um aperto. Desequilíbrio da pressão intrínseca. Os músculos intrínsecos, quando fecham, eles fecham de uma maneira esquisita. Eles não fecham de uma maneira gentil. Então, a pessoa tem uma voz assim, de cocô, né? Fazendo cocô assim, sabe? Isso, às vezes, pode aparecer por um aumento de fechamento. Levantamento excessivo da laringe. Richard Miller fala no livro dele que a laringe sobe. Em 5 tons sobe bastante. Então, se eu não fizer nada, ela subiu, ela vai subir. Põe o dedo no gogó e faça uma nota grave. Agora faça uma nota aguda. Você vai ver que ela sobe. Yay! Então, eu preciso ter domínio sobre isso. Se ela subir excessivamente e eu tiver com muita pressão, eu vou sentir um aperto também. Diferente do outro, um tipo de squeeze diferente. E constrição faríngea, eu posso ter a faringe, que é esse tubo posterior, né, daqui para trás, dividido em laringofaringe, orofaringe e rinofaringe, mas a parte mais baixa fazendo uma constrição, apertando, musculatura extrínseca apertando os músculos intrínsecos. É outro tipo de squeeze. Tem gente que tem 1, tem gente que tem 2, tem gente que tem os 3.
Então, isso pode ser um problema para o início do seu estudo de belting. Precisa, às vezes, de um bom tratamento com fono e de um tratamento até com o professor junto com o fono para dizer, olha, que repertório a gente pode dar para ele para que esse squeeze não apareça, não é? A ausência de conhecimento muscular e anatômico das estruturas, bem como dos tratados mais importantes. Quando eu falo disso, de novo, eu não estou falando de vomitar um conhecimento, não é isso não. Mas coisas que o ajude. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Voz de cabeça e voz de peito. Muitos de vocês já ouviram isso. A voz não está nem na cabeça, nem no peito. Ela está aqui, na garganta. Onde está o seu gogó? É aqui que está a sua voz. Ela está sendo produzida, se você falar, você vai sentir vibração lá. A sua tireoide, que é essa cartilagem que está aqui, ela tem a pontinha dela, você sente essa pontinha. Nos meninos ela é maior, no pomo de Adão. A sua prega vocal está aí, porque é o músculo tiroaritenoide. Então, a voz não está na cabeça nem no peito, ela está aqui. Então, quando eu falo voz de cabeça e voz de peito, eu estou me referindo a uma nomenclatura histórica de tratados. Então, é importante você ler tratados, às vezes, quando você quer estudar canto, tratados de 1300, de 1500, de 1600, de 1700, dos anos 90, dos anos 2000, para que você possa ter mais cultura. Às vezes vai te ajudar. Por que o Garcia chamava de voz de cabeça? Por quê? Porque era uma sensação, talvez. Por que voz de peito? Uma sensação, mas hoje a gente sabe que não é assim. Então, a gente faz essa correlação entre os tratados antigos e a nova fisiologia da voz. Muito bem, seguimos agora para músculos intrínsecos. Então, eu vou mostrar para vocês alguns. Essa aula é uma aula para belting bem iniciante, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como funcionam os músculos, tá? Então, aqui você está vendo aqui, ó. Esse é o seu músculo vocal, tá? Então, essa pontinha aqui que você está vendo é a pontinha do seu gogó. Aqui, ó. Sua tireoide. Muito bem. Então, vamos ver alguns músculos funcionando aqui. O primeiro que aparece aqui são os músculos cricotireoides, que são os que alongam a prega vocal, tá vendo? Eles alongam a prega vocal. Quando ele contrai, ele alonga a prega vocal. Você vai para o agudo quando isso acontece, tá bom? Aqui o outro músculo que está sendo mostrado são os cricoaritenoides posteriores. Eles abrem a prega vocal, eles são abdutores. Então, quando você inspira, esse músculo está sendo utilizado. Ele está, na contração dele, está fazendo abrir a prega vocal, tá? Agora vamos ver outro. Cricoaritenoide lateral, ou seja, cal. A gente às vezes abrevia, tá? Ele fecha a prega vocal, tá vendo? Ó, ele é um adutor, tá? Mas ele não é o único adutor. Existem outros adutores que trabalham em conjunto para fortalecer. Por exemplo, os aritenoides, interaritenoides ou AA. A gente chama porque está ligado nas duas cartilagens aritenoides. Tá vendo? Ele está lá no fundo. Ele também fecha a prega vocal. Ele também é um adutor. Agora, o músculo vocal, ó. O músculo vocal é o tiroaritenoide, tá vendo? Ele tem duas porções. Ele tem uma porção interna e ele tem uma porção externa. A gente vai ver que a função dele é diferente da interna e da externa. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Ele separa em músculo vocal e músculo tiroaritenoide. Quando ele encurta, ele cria uma própria tensão nele mesmo. Ou seja, você vai para o grave. E a parte, o feixe externo dele, me ajuda a fechar. Então, eu vou ter 3 fechadores. Cal, AA e TA externo. E vou ter 2 tensores. O primeiro lá que você viu alongando, CT, que faz com que você tenha tensão na prega vocal por alongamento. E o TA interno, que faz uma tensão por encurtamento. Então, estão aqui separadinhos. Ó, repara que o TA tem esse feixe interno e tem um feixe externo. Mas quando a gente fala de músculo vocal, a gente está se referindo à parte interna, ou músculo vocalis. Tá bom? Aqui eu tenho, então, o CT, que foi aquele primeiro que você viu alongando, o CAL, que é o cricoaritenoide lateral, o CAP, eles vêm em pares, tá? O CAP, que é o cricoaritenoide posterior, que é o abdutor, que abre a prega vocal, os interaritenoides, quer dizer, eu preciso conhecer isso, por quê?
Porque às vezes, não é que eu preciso conhecer, mas às vezes entendendo e visualizando, tem muita gente que visualiza e sente melhor as coisas, né? Eu sei que é aqui onde eu preciso sentir, talvez me ajude. Para um professor de canto, por exemplo, entender que uma voz que está com muito fechamento pode ter fraqueza de CAP, dos músculos abdutores. Então, no equilíbrio, pensa, eu tenho 3 fechadores e tenho um músculo abdutor, esse abdutor tem que ser forte, né? Porque se ele não fizer força, na hora que eu aduzo com muita intensidade. Existe um equilíbrio entre o opositor. Isso já é falado, não sou eu que estou inventando. Isso aí o Mendel falou lá na Lutte Vocale em 1800. Só que ele não falou o nome do músculo, ele disse: os músculos inspiradores precisam estar equilibrados com os músculos expiradores. Entende? Então, esse tipo de visualização vai me ajudar, talvez. Eu escuto a sonoridade e falo: nossa, tá faltando CAP, né? O trabalho do CAP não está bem feito. Posso até mandar para fono trabalhar esse músculo, não é? Então, eu vou mostrar aqui um trecho meu cantando, usando alguns registros, os subregistros do belting contemporâneo, para vocês verem. Aqui você vai ver nessa imagem a minha epiglote aqui, ó, as aritenoides aqui e o músculo vocal aqui. E aí vocês vão ver que ele abaixa, sobe, há uma mudança no trato vocal durante os registros. Vamos ouvir. My world is a better place beyond me. Fui para um whistle, que é um subregistro, tá? Comecei de belting e fui para um whistle. Aí você vai dizer, whistle não é belting. Não é belting antigo, mas é belting contemporâneo, tá? No belting contemporâneo nós temos todos os registros usáveis. Não tem só o registro belting. Vamos aprender a separar o que é registro belting do que é o belting contemporâneo, que é a técnica, tá? Então, aqui eu tenho um diagrama do Hirano, onde eu vou falar sobre registros. Então, agora eu vou entender quais são os subregistros mais importantes do belting, mas todos são belting contemporâneo, tá? Aqui seria a participação dos tensores da prega vocal, o TA e o CT. Você viu que o CT alonga a sua prega vocal e você vai para os agudos com isso. E o TA interno encurta a prega vocal, você vai para os graves. Então, quanto mais TA eu tiver, mais denso o registro fica. Por quê? A borda aduz de uma maneira mais robusta, mais densa, arredondada. Quanto mais eu alongo, menos massa recrutável tem dentro, ou seja, a ponta dela fica mais encostadinha, mas ela não aduz inteira, ela aduz uma ponta. Essa mudança de conformação de bordas é que gera uma voz de cabeça, uma voz de peito. Mas vamos mudar isso aqui. Eu coloquei aqui voz de cabeça e voz de peito porque é uma nomenclatura ancestral. Mas vamos pensar que a voz de peito seria o máximo de TA e o mínimo de CT. Ó, o máximo de TA e o mínimo de CT. Vamos chamar esse registro de denso. Vou mostrar na minha voz. Quando eu tenho lá em cima o TA diminuindo e o CT está parado, está fazendo o mesmo trabalho dele, o TA precisa estar permissível para que o CT o alongue. Se o TA não tiver permissível, ele não tem força para vencer o TA. Então aqui o TA diminuiu sua massa recrutável e o CT ganhou dele. Aí eu vou para um registro tênue ou uma voz de cabeça. Existe um registro médio, ó, onde o TA e o CT ficam equilibrados, mas existe uma partezinha no speaking onde o CT é preponderante e no belting onde o TA é preponderante. Então aqui essa palavra belting não é belting contemporâneo, é o subregistro belting. Abaixo disso eu tenho praticamente TA. Então no praticamente TA eu estaria no registro basal ou fry. Lá em cima eu tenho praticamente CT. Então eu estaria no registro de flauta e falsete. Acima disso, sem vibração da prega vocal, eu tenho um subregistro chamado whistle, ou assovio, onde a prega vocal fecha e eu faço um buraquinho no meio dela, e foi aquilo que você me viu fazendo. E eu assovio, como a Mariah Carey, eu faço um assovio, não tem vibração. Então eu não posso colocar aí participação de TA e CT. Tá bom? Como seria isso na voz mesmo? Vou mostrar. Eu saio do fry, que seria esse som. Mantém um diagrama para mim, produção. Mantém um diagrama. Ó,
Eu vou vou sair daqui da base. A partir do momento que o CT começa a agir, eu fono e aí eu vou para uma voz de peito. Quando eu começo a subir, eu vou para o registro médio se eu conseguir diminuir a massa recrutável. Mas se eu não conseguir diminuir a massa do TA, repara que neste ponto eu posso pular para esse, sem o registro médio. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um buraco na voz. Aí você que está escutando aí, você vai dizer, nossa, eu tenho esse buraco. Esse buraco aconteceu porque eu pulei de um lugar para o outro sem fazer a distribuição da massa recrutável como ela deveria acontecer. Então agora eu vou fazer o mesmo vocalize tentando não fazer esse buraco e diminuindo a massa recrutável. Cheguei numa voz bem aguda, onde não teve clack, não teve buraco. Eu tô no registro tênue. Tô. Mas não é bem uma voz de cabeça. Eu fui de um registro grave para um registro médio para um registro tênue, mas médio tênue. Porque o puro tênue vai ser cabeça. Então eu vou fazer basicamente 4. Peito ou denso, cabeça ou tênue. Agora eu vou fazer no meio esse registro que é o mais importante do belting contemporâneo, que é o que junta e tira o clack, que seria diminuir a massa recrutável para cá, tá escutando? Tem um clack bem aqui. Onde que tá esse clack? Aqui, ó, bem nesse meiozinho. Então eu preciso eliminar isso, eu preciso encontrar o equilíbrio de TA e CT para que não haja clack. Pronto, juntei. Troquei. Como é que eu sei que a borda de cima é tênue? Não parece, né? Parece que eu tô beltando. O som é bem metálico, meio heavy metal, tá bom. Fui pra voz de cabeça e não teve clack. Significa que eu já estava tênue. Só que eu enganei o público, né? Daquele jeito que eu fui, não parece voz de cabeça. A palavra falsete aqui não é usável para a voz de cabeça. Existem técnicas que chamam a voz de cabeça de falsete. Eu não. Porque falsete é a ausência de TA. Isso aqui não tem ausência de TA. Não tem ausência de TA aqui, eu tenho TA. O microfone vai amplificar isso, vai deixar meu som enorme e eu estou super confortável. Agora, se eu tentar fazer a mesma coisa sem trocar de registro, vai chegar uma hora que eu me aperto inteiro e não consigo chegar no agudo. E aí ela quebra. E é assim que o belting antigo lidava um pouco com isso. Vai de peito até onde você aguenta, não diminui massa recrutável. E quando não der mais, você troca pra cabeça. Aí eu vou pra cá. E aí a voz fica fraca. Então, quais são os textos que eu tenho dos meus alunos? Normalmente eles dizem assim: maestro, eu tenho bastante grave, eu tenho bastante agudo. O meu problema é que a minha voz aguda é fraca e a minha voz grave é forte. Esse é um texto. Outro texto. Maestro, eu tenho uma voz grave, uma voz aguda até boa, mas no meio ela fica fraca e quebra. Outro texto. Maestro, eu tenho uma voz boa no médio, no agudo, mas eu não consigo conectar essa voz média nos agudos com os meus graves. Na hora que eu penso em descer para o grave, ou ela fica fraca, ou eu caio de uma vez para uma voz muito pesada. Então, isso que eu estou falando, esses textos que eu estou falando, quando o aluno chega na primeira aula e ele me conta, eu já sei o que é. Já sei como corrigir, por quê? Porque ele está com desequilíbrio da massa recrutável. Então, eu posso ter uma teoria de bordas e registros, onde eu divida as bordas e registros em 4 de N possibilidades. Por quê? Deixa eu voltar aqui Olha, cada risquinho desse aqui que eu tiver é uma possibilidade. Ó, esse aqui, ó, é uma voz de peito com bastante TA. Mas e aqui? É uma voz de peito com menos TA. E aqui? É uma voz de peito com bem menos TA. E aqui é um belting que eu tô meio próximo do peito, mas esse belting aqui tá mais próximo do speaking, que é o belting de borda tênue. Então, são muitas possibilidades, né? N possibilidades. Só que eu vou separar 4 delas. A borda densa e seus registros,
a borda tênue e seus registros vão basicamente se resumir a 4 de N possibilidades. Eu só tenho 2 bordas, tá? Ou ela é tênue ou ela é densa. Mas eu posso fazer uma borda densa com mais recrutagem do TA. Vamos fazer, faça aí em casa. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu estou contraindo bastante o meu TA. Tudo bem que tem ressonância aqui também, mas enfim. Não está tão alta a minha ressonância, está baixa, mas tudo bem. Agora eu posso pegar essa mesma borda e aliviar essa borda e fazer janeiro, fevereiro, março, abril num tom mais alto para que eu alongue o meu TA. Ele alongou aqui. Tá diferente do que estava antes. Isso aqui é belt informação. É belt na sonoridade? Não. Belt informação. Tá bom. Agora eu vou lá para de cima. Eu vou para uma voz de cabeça que eu não tenho. Nessa voz de cabeça tem menos TA. Então ela fica fraca. Muito bem. Agora eu vou pegar e aumentar a massa de TA. Vou pensar nesse registro médio onde já é equilíbrio de TA e CT ainda na borda tênue. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então aqui ela não ficou fraca. Vou fazer as 4 seguidas para você ouvir na ordem. Vou voltar aqui, ó. Densa, médio tênue e tênue. Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, com essas 4, eu consigo evoluir bastante no belt contemporâneo. Especialmente as do meio. Então, não existe borda médio tênue, tá, gente? Fisiologicamente não existe isso. Eu estou colocando aqui didaticamente que a borda do registro médio tem menos massa recrutável, então ela seria um registro médio tênue ou médio denso. Mas só existem 2 bordas. Quando eu perco o controle entre essas bordas e o alongamento do TA, olha o que acontece. Vamos ouvir aqui. Isso é um vídeo engraçadinho, mas assim, pro tenor não é nada engraçado, tá? É um vídeo engraçadinho que o gatinho tá se matando, mas na verdade, por que é isso? Porque ele tá quebrando a nota, vocês escutaram? Ele quebrou entre 2 bordas o tenor. Então, por que a gente coloca aqui que o gatinho tá se matando? Porque isso é a morte para qualquer cantor, né? Você tá cantando e a voz quebra e você fala, ai meu Deus, como você faz isso ao vivo, né? E aí o povo filma, todo mundo tem celular hoje, vamos filmar, e aí sai na internet tudo, né? É uma coisa que a gente tem que ter muito controle. Então eu defino registros no meu livro como um registro basal, onde a participação é praticamente só de TA, um registro de peito ou denso, onde é um registro modal, ou seja, um registro de fala do ator, com mais participação de TA e menos de CT, um registro médio, onde eu tenho equilíbrio de TA e CT, onde normalmente se encontra o CLEC, ou seja, no registro médio eu posso ter um registro médio tênue e um médio denso, um registro de cabeça, que é o registro modal com mais participação de CT e menos de TA, e o registro elevado ou falsete, cuja participação de CT é quase absoluta. Se eu tiver controle de fonte e filtro, então eu vou conseguir fazer esses registros melhor. É aí que entra o Mindvox. Por que o Mindvox é importante? Vou pegar o meu Mindvox aqui. O meu é chique, o meu tem o meu nome, mas... Olha, com o Mindvox você vai poder avaliar sua massa recrutável. Então você vai colocar o aparelho aqui, seu retorno vocal, vai direcionar a concha para sua boca, tá? E aí você vai fazer os callings dessa massa recrutável. Então, eu vou fazer com ele para você ver. Primeira coisa, se o aluno grita, ele tem uma emissão gritando, quando ele colocar o Mindvox, ele vai parar de gritar imediatamente. Então, professores de canto, sugiram para os seus alunos que têm essa tendência a gritar, a usarem o Mindvox para o estudo deles, tá? Eu vou fazer um calling, um chamado da minha massa recrutável na borda densa, ou seja, no registro de peito, minha borda densa. Janeiro, fevereiro. Fica alto demais aqui, mas tudo bem. Agora eu vou fazer ela num registro médio, denso ainda. Janeiro, fevereiro. Ainda estou denso, mas diminui.
Agora eu vou fazer um registro médio tênue, que é parecidíssimo com o anterior, só que eu sinto a troca da borda. Janeiro, fevereiro. Troquei. E vou fazer na borda tênue. Janeiro, fevereiro. Completamente tênue. Agora eu vou tirar o Mindvox e vou sentir as 4 bordas juntas. Já tenho a própria percepção. Pode ficar com o Mindvox, tá? Eu vou fazer aqui para eu poder ter a sensação do que eu vou ouvir aqui. Porque o mais importante não é o que eu estou ouvindo, e sim o que vocês estão ouvindo. Janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro. Usei 4 conformações, só que de 2 bordas. O que o Mindvox vai me ajudar mais ainda? Ele vai me ajudar a escutar outras coisas. Por exemplo, controle de fonte e filtro. Então, a regulagem da pressão subglótica. O que seria isso? Na hora que você colocar o Mindvox, você vai escutar aquilo. Se está muito retido, janeiro, fevereiro, março, abril, aparece um fry. Está segurando na prega com os intrínsecos. Se está soproso, janeiro, fevereiro, março, abril. Está soproso demais, está vazando ar, o fechamento não está acontecendo. Ou se está isocrônico ou o attacco del suono italiano, que a gente chama. Janeiro, fevereiro, março, abril. Não escuto o ar passando, também não escuto retenção. E isso vai te ajudar a escutar melhor. E aí você vai saber, aqui é o lugar de fechamento. Muito bem. A moldagem dos sons pelos espaços supraglóticos. As 5 cavidades de chiaroscuro. As posteriores, laringofaringe, orofaringe, rinofaringe. E as anteriores, cavidade nasal, cavidade oral. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa é a sua faringe aqui atrás. Aqui está aparecendo mais os seios paranasais, tá? Que são o frontal, o esfenoidal, o maxilar, as células etimoidais, que me dão uma sensação de propriocepção também. Às vezes, existe uma teoria de que os seios não vibram, existe uma teoria que os seios vibram, enfim. Eu uso uma teoria que os seios vibram para o meu aluno poder sentir. Quando ele diz, eu sinto minha voz na testa, o que é isso? Né? Vibração do seio frontal. Eu sinto minha voz lá no fundo da cabeça, do meio da cabeça para o fundo, esfenoide, certo? Então eu vou aqui, ó, eu tenho eles de frente, eles de lado. Eu vou mostrar na laringe, ó. A laringofaringe, então, vem daqui até aqui, atrás da boca até aqui a orofaringe, daqui até aqui a rinofaringe, na frente cavidade nasal, cavidade oral. Olha o tamanho da língua. A língua vem até aqui, então se você tensiona a língua, essa parte fica bem dura. É preciso que você tenha relaxamento dessa parte. Então o que eu posso fazer para, usando o Mindvox, tem problema, usando o Mindvox, ter uma sensação de cores das minhas cavidades? Coloque o Mindvox e vamos fazer o U no fundo da garganta, depois o A no fundo da garganta, o I no fundo da garganta, para você poder ter uma sensação de quê? Do que muda lá dentro e o que muda no seu som. Põe o dedo no gogó, inspire, tente encontrar esse gogó, tá, gente? Meninas têm mais dificuldade. Tente encontrar esse gogó aqui, ó. O que vai acontecer? Você vai sentir, quando você inspirar, o U vai abaixar a sua laringe e você vai sentir uma expansão nesta direção aqui, tá? Então vamos lá. Agora eu mantenho o U e faço o A no fundo da garganta. Os pilares vão se abrir, dente de cima, dente de baixo. Esse pedacinho vai se abrir para os lados e eu continuo para trás. E agora eu vou pensar em elevação velar. Eu vou pensar no I no fundo da garganta. Faço tudo junto. Abre as costelas. Externo alto, ombros relaxados, que a gente chama de postura de suporte. Depois dê uma olhadinha lá no meu livro. Eu estou dando uma aula bem básica, tá? Mas a postura de suporte é esta, tá? Externo alto, peito de pombo de tenor, costelas abertas, epigástrio levemente recolhido, ombros relaxados. Inspire o perfume da rosa e faça com o Mindvox. Por que num tom agudo, como eu fiz agora? Num tom de borda densa, médio agudo. Para que eu alongue o TA.
Porque na hora que eu tento subir o tom, a grande maioria das pessoas vai fazer isso aqui, ó. Vai querer cantar mais forte. E como ela vai estar ouvindo com Mindvox, ela não vai aumentar isso. Então, depois gravem vocês mesmos. Com Mindvox e sem Mindvox, eu faço assim, ó. Eu coloco ele e ponho o gravador. Uai! Desço. Uai! E vejo se tá igual. Vai dar diferença, claro que vai. Vai dar diferença porque você vai, primeiro, até você decorar a própria percepção, vai dar uma diferença, não tem problema. Mas você vai tentar aproximar o máximo a sensação do Mindvox e a sensação sem Mindvox. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai avaliar, então, vamos pensar no que eu consigo avaliar com o Mindvox para eu ter uma base boa para o Belting contemporâneo. Essa aula é um curso de iniciantes, né? Pessoas que nunca ouviram falar de Belting contemporâneo. Eu vou avaliar os fechamentos, certo? Se está soprou, se está retido, se está equilibrado. Vou avaliar o abaixamento da laringe para eu sentir conforto. Então, uai, vou manter a laringe baixa e vou articular as outras vogais aí no mesmo lugar no fundo da garganta. Só vou usar cavidades anteriores quando eu tiver certeza que essas cavidades posteriores estão bem feitas. Por quê? Porque são elas que protegem a sua voz. Então essa história de joga a voz para fora, projeta a sua voz, metaliza a sua voz, só pode acontecer depois que você tem os opositores trabalhados e tá tudo muito firme. Você não entra na academia e vai levantar 60 quilos, não é? Você vai começar devagarzinho. Então, e a outra coisa, você tem que alongar. Você tem que fazer uma série de coisas que nós estamos fazendo aqui um alongamento. Por isso eu pedi num tom médio agudo, porque o TA precisa alongar. O CT tem que estar trabalhando ali. Muito bem. Quando eu conseguir fazer isso, aí eu estou pronto para começar a fazer meus callings de subregistros. Vou procurar um professor de Belting contemporâneo, vou procurar alguém que possa, depois que eu li isso, alguém que possa me mostrar na minha voz como funciona isso. Quais são os meus subregistros mais importantes. Mas, gente, olha, essa aula foi uma aula para você ter um vislumbre do Belting contemporâneo, mas a gente tem muito conteúdo aqui no nosso canal, no hashtag Pergunte ao Maestro. Nós temos 3 temporadas no hashtag. Então, o que é o hashtag Pergunte ao Maestro? Perguntas dos fãs do canal sobre Belting contemporâneo, canto lírico contemporâneo, composição, música, teoria, história da música, história da voz, minhas composições, quer dizer, minha carreira. São perguntas. Se você puder maratonar, você maratona e é um conteúdo gratuito. Nós criamos esse conteúdo na pandemia para ajudar as pessoas a estudar, assim, para as pessoas que estavam na pandemia, sem emprego, trancadas dentro de casa, que tirassem um pouco da mente vazia e aproveitassem esse tempo para estudar. E isso deu certo, porque muitos dos fãs do canal, quando a parte ruim da pandemia passou, eles já estavam com conhecimento muito maior, foram estudar canto, Belting contemporâneo, e progrediram muito mais rápido. Alguns até acredito que já vão capacitar professores. Então, na nossa próxima capacitação, que acontece em janeiro. Então, deu muito certo a história. Então, é gratuito. Além disso, nós temos as aulas que eu dou toda terça-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E cada semana é um mote diferente. A gente já fez um tempo, algumas aulas, agora eu estou fazendo mais algumas com motivos diferentes, do que eu julgo importante, não só para o Belting contemporâneo, mas também para um cantor. Então, o que um cantor precisa saber? O que um cantor precisa estudar? Essas aulas são gratuitas também. Então, e além disso, nós temos a comunidade Marconi de Canto, que é aí outra coisa. Ela está fechada agora, ela só está com os membros fundadores. O que é a comunidade Marconi de Canto? É uma comunidade viva, ou seja, eles entram em contato comigo, eles estão em contato comigo a semana inteira, vão mandando gravações dos exercícios que eu peço nas aulas. É como se eles estivessem fazendo aula comigo, só que de uma maneira, através de grupos do Telegram, a gente consegue, não só eles têm um contato comigo direto, como eles têm contato entre eles também para fazer networking. Então, é uma coisa bem legal, é bem diferente do que eu já fiz, é bem parecido com a aula de pupilos. Eu tinha uma aula de pupilos que era assim, eu tinha 7, 8 pessoas na turma comigo, que eram professores de canto,
e eram meus pupilos, e a gente estudava tratado juntos, Garcia, Lamperti, um monte de coisa. Então a comunidade é diferente. A comunidade é paga, mas eles têm um contato comigo, que é um contato que às vezes os meus próprios alunos aqui do estúdio não têm. Eles fazem aula de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eles me veem uma vez só. E os membros da comunidade não. A comunidade é viva, então a gente vai fazendo as aulas de acordo com o que eles precisam. Então você tem aí várias oportunidades para você aprender belting contemporâneo. Além disso, você pode entrar em contato com o nosso estúdio e procurar um professor de belting contemporâneo para você, para que você possa fazer aula online, né? Começar online. Você está longe de São Paulo, a gente está em São Paulo. Então, eu dou aula em Dubai, eu dou aula em Londres, dou aula na Espanha, dou aula em um monte de lugar. Essas pessoas não conseguem fazer aula presencial, mas de vez em quando até conseguem vir ao Brasil, não sei. Eu tenho aula nos Estados Unidos, às vezes eu vou. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão lendo sobre, estão procurando aqui no canal do YouTube e fazem aula online, elas progridem muito rápido, sabe? Porque essas pessoas normalmente chegam na aula para mim já sabendo essas bases que eu acabei de falar para vocês. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o patrocínio do Mindvox e eu realmente não uso muitos aparelhos. Eu não gosto de nada de aparelhos de tubo e etc. Não gosto nada disso. Os meus aquecimentos são feitos só com Mindvox, que é um aparelho que eu acredito porque eu uso. Então, para me ajudar a realmente ter uma consciência do posicionamento da minha voz. E especialmente quando eu não estou bem da voz, eu uso mais o Mindvox, porque eu escuto melhor, eu fico mais atento, se eu estou com a voz muito cansada, se eu tive refluxo, se eu estou com sinusite, eu sempre uso para ver. Na minha sinusite, a nasalidade está aparente, deixa eu escutar. Então, é um retorno vocal, é como se você estivesse num estúdio, é muito legal. Então, queria agradecer ao Mindvox por ter patrocinado a nossa aulinha de hoje. Queria agradecer você aqui por ter assistido a aula. Volte à aula várias vezes para você estudar. Sugiro que você, se você realmente quiser estudar belting contemporâneo, que você tenha o livro e o Mindvox para você poder progredir mais rápido. Mas, de novo, faça um planejamento nos seus investimentos para que você não perca dinheiro, para que você realmente faça uma coisa interessante, né? O objetivo do hashtag Pergunte ao Maestro nunca foi ganhar dinheiro, a gente não ganha dinheiro com isso, inclusive. Sempre foi tentar ajudar as pessoas a quererem estudar, ou seja, ter essa vontade. Os estudiosos vão para frente, os meus alunos talentosos às vezes não vão, tá? Os estudiosos vão, os que gostam de estudar, os CDFs, né? Que sabem o que estão fazendo. Então, essa experiência que eu tenho de 36 anos de carreira, eu vejo que os meus alunos que mais fizeram sucesso no teatro musical, na ópera, na música pop, que é o que mais tenho agora, cantores sertanejos, etc., são os que estudam, são os que se dedicam, são os que têm essa disciplina, né? Então, eu espero vocês aqui no canal, então, nas nossas aulinhas de terça. Muito obrigado, eu adorei. Espero que vocês tenham entendido o básico do básico do básico, aula bem básica. Dá uma olhada na aula de novo, tá? Vai voltando. E a gente se encontra nas terças-feiras aqui, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.